Voltando aqui, eu fechei o bloco com o Dr. Eberlin e volto aqui com o Tassos. Bom, eu sou a favor da interpretação literal da Bíblia e sou a favor da ideia de que a Bíblia traz um relato histórico da criação. A Bíblia, no Antigo Testamento, é escrita em hebraico com algumas partes em aramaico. E a palavra que tem lá é Yom. Yom é uma palavra que tem vários sentidos literais. E um deles é um longo período de tempo. Na maioria esmagadora, é um dia de 24 horas. É porque normalmente a gente fala dos dias de 24 horas, a gente não fala das eras. A gente, quando fala aqui, raramente a gente fala sobre as eras da criação. A gente fala sobre amanhã vai fazer o quê? É lógico. Essa palavra polissêmica, ela é mais utilizada no dia a dia por 24 horas. Mas ela também representa um longo período de tempo. Embora isso seja irrelevante, é outra falsidade dizer que Moisés tinha outra palavra. Não tinha. A outra palavra designa um período indeterminado, o que não é o caso das eras. Também não é correto dizer, como está sendo alegado, que Moisés não tinha ideia de eras. Está negando o quê? A inspiração das escrituras agora? Já negou a interpretação correta, vai negar a inspiração das escrituras? Moisés tem que conhecer o que vai escrever, não pode ser inspirado por Deus como foi tudo, não? Moisés não estava no momento da criação, foi inspirado. Então, a interpretação literal da Bíblia comporta a ideia de um longo período de tempo. É assim que os criadores e as figuras mais importantes, por exemplo, do design inteligente, defendem eras. O design inteligente no mundo defende eras. Dembski, Michael Behe e tantos outros defendem eras. Deixar claro, no Brasil, esse movimento ganhou um corpo estranho, porque parece ser um movimento terra-jovista, de um terra-jovismo até meio infantil, na minha opinião, um terra-jovismo infantil que diz que outras coisas não investiga. Eu nunca vi. Se for ciência, não pode dizer isso. A ciência não diz, eu só vou investigar até aí. Daqui não vai. Você não quer investigar isso aí? Não, isso aí não quero, eu não investigo, não. Tem nada a ver comigo, não. Não existe isso em ciência. Então, deixar bastante claro isso. Outra coisa, é o que está na Bíblia. Não adianta tentar usar ciência minoritária, ler, por exemplo, parágrafo que é tirado da internet, para interpretar a Bíblia. Você está lendo parágrafo tirado da internet para interpretar a Bíblia. A gente não pode usar a ciência para interpretar a Bíblia. Na Bíblia, literalmente diz que foi criado em 6 ioms, tanto que não tem o 7º iom. O 7º iom, nós ainda vivemos nele, não tem o fim, vivemos nele. É verdade que há uma comparação entre 6 períodos de trabalho e um de descanso, que são 6 eras de trabalho, e a era de descanso do Senhor, com 6 dias de trabalho de 24 horas do homem e um dia de descanso, assim como tem em Êxodo 23, 10 e 11, essa correlação é feita para a terra, só que são 6 anos de trabalho para a terra e 1 ano de descanso para a terra. O que Deus estabelece são 6 períodos de trabalho e 1 de descanso. Então, deixar bastante claro, para não ter dúvida. E o tema aqui é: o Big Bang propõe o criacionismo? Isso é claro que sim. É a primeira vez na história da ciência que a ciência diz que veio a existir. E se veio a existir, tem que ter uma causa. Então, está se negando isso? Está se negando que algo veio a existir a partir do nada? Porque o tema do debate é: o Big Bang quer dizer criacionismo? Então, a gente tem que dizer, a outra opção é: veio a existir sem causa. Do nada, algo se cria? Para terminar essa parte, só temos 2 opções. Ou tudo veio a existir a partir do nada, ou, como tudo veio a existir, que é o que a teoria do Big Bang diz, nós temos que ter uma causa, e essa causa é Deus. Ok. Vamos lá, Dr. Marcos. Bota aqui para mim, gente. Olha, primeiro que o Big Bang não defende Deus, o modelo do Big Bang é muito claro. Hoje ele tem o nada como seu grande santo. É o são nada que gera o Big Bang. Essas são as flutuações quânticas. O Tassos está preso ainda ao modelo do Lemaitre, que já foi totalmente sequestrado pelos naturalistas. Eu disse que defendo o Big Bang. Se o Big Bang, que estamos discutindo aqui, é o Big Bang que Deus disse haja e houve, bang, e o universo foi formado pronto, imediatamente pelo poder da sua palavra, e disse Deus haja universo e houve, é claro que eu defendo o Big Bang. Mas o Tassos defende o Big Bang naturalista. Ele sentou aqui e disse... Não é verdade. Sacane, nessa estamos juntos. Isso não é verdade, isso é uma inverdade. Ele sentou aqui e disse, Sacane, nessa estamos juntos. Isso é falso. Não estou junto com o Sacane, de forma nenhuma. Isso não é verdade. Eu escutei esse calminho, né, Tassos? Não interferi. Também, só estou dizendo que não é verdade. Cito frases da internet...
cito frases da internet. Gente, isso aqui é um artigo que foi publicado em Origins, 1994, páginas 5 a 38. Isso é um artigo publicado na revista Origins. Tem um autor, Hessel, um grande hebraísta, teólogo, que fez um tratado sobre o Yom. Então, a conclusão, Tassos, desculpa aí, não foi tirada da internet, é um artigo científico. Pegou da internet. Não são apelos à autoridade. Outra, o Tassos parece desconhecer o que é o design inteligente. Então, ele deturpa o design inteligente para usar o design inteligente contra a ideia do modelo bíblico. O modelo bíblico que venceu, gente. O Big Bang foi destronado, os biólogos estão contentes? Muito pelo contrário. O modelo bíblico que foi corroborado no Big Bang. O universo aparece pronto. Do nada? Não, um Deus atemporal, imaterial, fora do tempo, fora do espaço, chamou o universo à existência pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Mas isso todos os dois creem. Sim, isso que você está falando... Calma aí. É que assim, parece que um é criacionista e o outro não é. Ele crê em bilhões de anos. Ele crê que o universo foi se estruturando ao longo desses bilhões e bilhões de anos. É o que a Bíblia diz. De jeito nenhum. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e de pronto tudo foi criado. No princípio criou Deus dos céus e a terra. Jesus disse, não tendes lido que desde o princípio eu os criei, homem e mulher? A terra está sem forma e vazia. Fechado. A terra sem forma e vazia não estava ainda estruturada. Você crê na teoria da lacuna, é isso? Não creio, não. Pela madrugada. Não, crê sim, né? Não creio. Não creio não creio na lacuna. Eu acho que ele só pode crer. No princípio, Deus... Olha, não, peraí que eu não terminei. Calma. Então conclui, doutor. Ele vai concluir. Conclui, doutor. O design... Peraí que eu não terminei. O design inteligente não é uma teoria que discute idade da Terra, não discute Ion, não discute se Por que não? O universo é jovem. Por que não? O design... o Tasso tem uma completa ignorância do que seria o design inteligente. Que nenhuma ciência que dá limite. E ele está deturpando o design inteligente para defender a tese dele. Vamos lá. O design... Peraí, não terminei. O design inteligente é uma ciência então não é ciência. é uma ciência minimalista, que discute uma única questão. A teoria do design inteligente discute se há inteligência ou não no universo, se a gente foi feito ou não por um ser inteligente. Por isso que a teoria do design inteligente, todos nós do design inteligente, temos profunda respeito, não admiração, mas respeito por todas as posições filosóficas e teológicas. Okay. Eu não vou sentar aqui como defensor do design inteligente e ficar criticando nenhum dos nossos defensores. João Paulo Reis, você está com a gente, você é um grande cientista, você é um grande defensor do design inteligente, inclusive você defende a Terra Jovem, você é contra o Big Bang, que esse homem aqui não faz. Beleza, que ele não faz. Ok, Tassos, tá agora... bom? Ok, sua vez, Tassos. Não, design inteligente, eu fico triste em escutar isso, porque de fato eu vou ter que dizer que é uma pseudociência. Já que é uma ciência que se diz ciência, mas não quer discutir as coisas, quando chega no ponto de decisão, diz isso aí, eu não analiso. Eu nunca vi nenhum movimento científico ser assim, sinceramente. A ciência vai até os limites da investigação. A ciência não coloca freios em si própria. Pode ser outro movimento, ciência não é. A ciência vai até o fim da investigação. Se não tem ferramentas, criam-se as ferramentas. Que autolimitante ciência é essa? Então parece ser uma pseudociência. Agora, o que ainda salva é que os criadores do design inteligente, as figuras mais importantes do design inteligente no mundo, os nomes que são realmente de expressão, então, mas creem no Big Bang. Ao invés de um atacar o que o outro está defendendo... É porque ele está pressupondo, ele está fazendo um espantalho. Ele está pressupondo... Então, quem fez o espantalho foi você, Pérez. Tassos, foi você. Não, você está fazendo que jogou uma... Você está dizendo você que descreve o design inteligente então, totalmente deturbado. Eu quero fazer uma pergunta que é interessante. Calma aí. Você não está dizendo que limita o design inteligente, não se limita? Só um minutinho. Não se limita o design inteligente? Você que criou o espantalho do design inteligente. Eberlin Tassos, eu estou no mediano. Então vamos lá, primeiro. Qual é o espantalho que, ao seu sentir, o Dr. Eberlin cria? É porque ele está dizendo que eu defendo um Big Bang sem Deus. Isso não é verdade? O que eu estou dizendo. Então, se não tá ótimo. Então, ok. Qual é o espantalho que ele cria? Que você acha? O espantalho. O que eu estou dizendo. Ele põe Deus para fazer o universo de um jeito que Deus disse que não foi. Não, mas isso não é. Bíblia. Calma aí, mas isso não é falácia do espantalho. O que é falácia do espantalho? Dentro da filosofia, tem a falácia do espantalho. Quando você cria uma fake news que a pessoa não disse
e você ataca aquilo Ele lá. não tá dizendo que é só, dois espantalhos? Só um minuto. Sim, Vamos eu lá. sei o que é espantalho, todo mundo sabe o que é espantalho. Mas então, quando você começou a falar, aquilo que você falou não é o espantalho. Olha só, espantalho é dizer que eu pego parágrafos da internet quando é Você uma não tirou da uma internet situação, não, isso aí? Eu tenho só um o minuto. tratado. Não foi na internet, não? Eu tenho Mas é um tratado tratado em científico. PDF. Você baixou na internet. Isso é um artigo. Você quis dizer que foi um negócio Não, eu falei que você jogado baixou. por Você não baixou. Foi pelo correio. Então diga que foi pelo correio. Não foi pela internet, chegou pelo correio. Outro espantalho é querer Isso é definir espantalho. a teoria do design Isso é espantalho. inteligente. Deixa ele falar, Tasso. Como a teoria do design inteligente não é. Olha, a teoria do design inteligente defende o Eras. O que é isso? Ela não defende Eras. Como ela não defende nem sequer a planaridade ou Eu não o disse que globo da defende, disse que Terra. os criadores e os mais importantes defensores do Isso design inteligente defendem Eras. Isso é uma verdade. Então, Isso vamos lá. é bem o que o Tassos faz. Argumento da autoridade. Ele quer jogar... Você não está trazendo negócio da internet dizendo que é autoridade da internet aí? Você não citou cinco teólogos, eu tive que citar Agostinho e Spurgeon. Eu citei o que eles falam sobre teologia, Isso é autoridade. sobre Não hebraico. disse autoridade, querido. Não, você só cita o nome das pessoas. Não, isso não disse autoridade. Olha, Então, vamos Não lá. os argumentos que eles usaram. Usa os argumentos que eles usaram. Vamos dizer lá, Tassos. que eram Eras. Eu não defendo o que o professor Marcos está achando, que eu defendo o Big Bang como se não fosse Deus. O que eu estou dizendo é que o Big Bang traz Deus para a ciência. Isso é história intelectual. Isso é conhecimento da história intelectual. Corrompe o ion da Big Bíblia. Bang, no Big Bang. Como? Corrompe o sentido do ion da Bíblia. Não, Você esse põe sentido- palavras na Bíblia que ela Esse simplesmente sentido não do existe. Yom já é defendido por Agostinho. É Agostinho defendido disse que por foi um dia só, defendido gente. por Spurgeon. Esse sentido já está na Septuaginta, que é do Segundo Templo. A inverdade é dizer que esse sentido Já disse isso, é uma Tassos. concessão ao darwinismo. Isso é uma inverdade, é um desconhecimento da história intelectual humana brutal, infantil. Vamos falar Quando isso sobre já existe as há fotos muito do tempo. James Webb. Vamos falar das fotos do James Você Webb. Você quer interpretar a falou Bíblia ainda? de acordo com a ciência? Então vamos é lá. As isso fotos que do quer? James Webb são Não, muito eu importantes. quero deixar claro o que eu estou falando. Ele quer interpretar a Bíblia de acordo com a ciência porque não existe. Não existe um artigo publicado dizendo que o Big Bang está sob perigo em nenhuma revista. Agora, se for discutir isso, é dizer, interpretar a Bíblia de acordo com a ciência. Iom na Bíblia quer dizer... Mas agora eu quero fazer uma também- pergunta para você, Tasso. Diga. Você defende o evolucionismo? Você defende um evolucionismo teísta? Você acredita, por exemplo, que o homem veio lá daquela sopa e tal? Nessa nós estamos juntos, Só um né, minutinho, Tasso? Nessa só um nós minutinho. estamos juntos. Ou você defende que o homem foi feito conforme a Bíblia diz lá no Gênesis? Eu defendo que tudo foi feito conforme está em Gênesis, na Bíblia. Agora, dizer, esse é um erro intelectual que eu acho muito grave. Dizer que a defesa do Big Bang quer dizer a defesa de que o homem teve uma evolução de Darwin, evolução biológica, isso é de uma infantilidade intelectual. Porque ninguém o disse Darwin isso. não trabalha... Você o Darwin, disse que é Não, evolução. não. A O Darwin evolução, é biologia, então, né? Então, pronto. Se não disse, maravilhoso. Não, porque o claro Darwin é que não, né, biologia e a Tassos? gente tá Então- falando de outra coisa. Tassos, nessa nós estamos juntos, cara. Fica então, tranquilo. pronto. Eu Tá te bom. chamei de meio Ok, evolucionista. volta aí. Meio. Porque Você é meio- metade Não, evolucionista. não sou nem um pouco evolucionista. Vamos discutir isso? Essa metade eu Por te quê? admiro, te Não, adoro. mas porque eu Essa sou- outra metade eu abomino, Mas Tassos. porque eu sou Abomino. porque eu sou meio evolucionista. Qual eu é não a sou parte? nada evolucionista. Qual a parte que você fala que ele é Porque eu sou meio evolucionista. Metade do Tassos eu admiro, Não, mas nós porque estamos eu juntos. sou- Não, mas qual a parte Ele que é é contra evolucionista? a evolução biológica, Sim. bioquímica. E eu A sou gente contra- senta junto Não, e então, defende. ok. A outra metade que eu abomino no Tassos é essa defender o naturalismo. Sentar Não aqui é com o naturalismo. Sacani, sentar com o Não Sacani é e Perua, falando, nessa nós estamos juntos, Você me cara. disse antes que estava discutindo ciência com cabo drogado. Aí vou vir falar que Drogado muito pelo eu tô contrário. falando. Olha, a evolução. Primeiro, a você evolução está sendo não- desonesto. a Porque você foi uma evolução- informação Então que vamos nós por parte. estávamos A conversando evo- ali. a Você evo- trouxe para o debate uma informação que eu não te dei autoridade de trazer. Desonestidade é sua de Você trazer não, inverdades eu não e fazer. te dei Não, então, autoridade calma, para fazer trazer. chilique aqui Certo? com pouca Então, peraí, coisa, só um viu? minuto. Você, aí tá deselegante. Aí tá deselegante, não tá legal. Então, vamos falar por vez. Por mais que a outra pessoa tá falando uma coisa que você não concorda, vamos esperar. Senão vai ser... Vamos falar vai ser sobre a ruim. foto do James Webb? Vamos lá, tá contigo. Ó, gente, esse aqui é um cientista da Yale. O Tassos acha que os cientistas não estão desesperados com as fotos do James Webb e do Hubble. Pode procurar aí na internet, gente. Tem um monte de vídeo, tem um monte de artigo. Acaba de sair um trabalho na Nature agora sobre as monstros vermelhos. Galáxias que simplesmente não deveriam existir e teriam que ter se formado 1 bilhão de anos antes do Big Bang.
Esse professor de Yale, que eu tirei da internet, viu, gente? Ele disse o seguinte, ó. Peter von Dawkins, professor de astronomia da Universidade de Yale. É surpreendente. Sabe o que é surpreendente? Ninguém consegue explicar. Essa galáxia, a Jades, tem o nome dela aqui, que é sensacional, vocês devem procurar. É a galáxia Jades GS Z140, a mais velha que se detectou com o James Webb. Essa galáxia é apenas ligeiramente mais antiga, na nossa perspectiva, do que o tempo total de existência dos tubarões na Terra. Cerca de 300 milhões de anos depois do Big Bang. Esta galáxia mostra que você passa do nada para essas galáxias totalmente formadas num piscar de olhos. Há vários e vários outros comentários de grandes cientistas. Foi publicado em 1994 um artigo na New Scientist, assinado por 40 cosmólogos, porque o Tassos disse que não tem um cosmólogo decente que é contra o Big Bang, dizendo que o Big Bang era um dogma científico, que todo mundo só tinha dinheiro para defender o Big Bang, se não defendesse ninguém tinha dinheiro, é igualzinho que acontece com a evolução e design inteligente. Depois foi assinado por mais de 400. Beleza. Ou seja, os caras estão desesperados, o modelo explodiu, tá aí a foto do James Webb. Por isso que eu digo que esse modelo não pode nem sequer ser considerado. Eu tenho que virar, daqui a pouquinho tem que concluir, tá? A sua ideia. Bom, não há nenhum artigo publicado com revisão cega em revista de cosmologia que esteja discutindo isso. Não existe. A grande maioria dos cristãos com formação na área, com doutorado em física, astronomia, a grande maioria defende o Big Bang. Os criadores do design inteligente, os maiores defensores do design inteligente no mundo, defendem o Big Bang. Essa história de não querer entrar nessa ideia porque o design inteligente não discute isso, aquilo outro, então não é ciência. Diga logo que não é ciência. É um ministério terra-jovista no Brasil. Porque a ciência discute tudo. Não tem isso. Deixar bastante claro. E outra coisa, agora vamos usar a ciência para interpretar a Bíblia? É isso? Vamos usar a ciência para interpretar a Bíblia? Que a Bíblia diz. Isso é a interpretação de Agostinho, a interpretação da Septuaginta possível, de Spurgeon, dos grandes teólogos do mundo, que Deus criou em eras. Spurgeon tem até uma pregação interessantíssima, que ele diz que a criação de Deus em eras é uma maneira de nos explicar o que ele faz em nossa vida. Porque quando ele recria o nosso espírito, isso é uma pregação de Spurgeon, é como se fosse o Bará. E a partir daí passa a Deus a agir em nossa vida num processo chamado santificação, que em Gênesis é descrito pelo verbo assar. Porque a Bíblia diz que Deus molda o universo pelo verbo assar. A Bíblia diz isso. Ele molda o universo, ele estrutura o universo. Tanto é assim que a Bíblia diz, no princípio Deus criou os céus e a terra, criou Bará, céus e a terra, tudo que existe. Depois diz, a terra estava sem forma e vazia. A matéria, que é a terra, estava sem forma e vazia, estava toda em um só ponto. Aí o verso 3 diz, Deus diz, haja luz, e houve luz. E a partir daí houve a expansão. E na expansão, Deus não foi embora, não. A Bíblia diz, Deus passa a agir, a moldar o universo para que nós possamos viver nele. Assim como Deus faz em nossa vida. Então, a teoria do Big Bang, ele comporta, é a única teoria científica que de fato comporta Deus. Então, isso tem que deixar bastante claro. O que não tem nada a ver com a criação do homem. A criação do homem, em Gênesis 1:27, há de novo o verbo bará. É uma criação a partir do nada. Deus age, não é? É uma criação da identidade humana, a imagem e semelhança de Deus. É 1:27. Não quer dizer que é do pó unicamente, porque os animais também são criados do pó. Está lá em Gênesis 2:19. São criados do pó também. Mas é criar o ser humano como tal, é bará. Então, assim, o que nós estamos dizendo é isso. Então, não pode dizer que o modelo que eu defendo não tem Deus, como se Deus criou o universo e abandonou. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus passa a moldar e agir no universo. Bom, tá contigo, Barão. Eu acho que a Bíblia é clara demais. Ela é clara, suficiente, necessária, inerrante e autoridade final. Então eu convido a todos a lerem a Bíblia, a palavra de Deus. Eu tenho alguns versículos aqui, que nesses 3 minutos espero conseguir lê-los todos. Gênesis 1:1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. O princípio aqui, já perguntei para os hebraístas que foram lá do meu
no meu podcast, Carlos Vailate, Fabiano Ferreira, Ayrton Williams, Leonardo Andrades, Ageu Magalhães. Falei, esse é o princípio de todas as coisas? É o princípio de todas as coisas. Deus criou os céus e a terra. É o título para Gênesis. Em Gênesis 1,16, Deus, pois, fez os dois grandes luminares no quarto dia da criação. O luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Mateus 19,4, o próprio Cristo sendo perguntado, Big Bang pode ser usado pelo criacionismo? Ele disse que não. Ele disse, não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio, homem e mulher? Então, já estavam habitando a Terra desde o princípio, a Terra que ele fez no primeiro dia. Gênesis 2:1. Evolução biológica? Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados em Gênesis 2:1. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor fez a terra. Foi ele que fez, gente. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E ele disse que ele fez pronto, porque em Salmos 36 está escrito, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele pelo sopro de sua boca. Sopro de sua boca, Deus disse, haja e ouve. Haja universo, bum, e ouve. Quando ele deu a ordem, o universo se formou. Salmos 33:9 diz que ele falou e de pronto tudo foi criado. Salmos 102:25, desde a antiguidade fundastes a terra e os céus são as obras de tuas mãos. Salmos 8:3, quando vejo os teus céus, obra de tuas mãos, e a lua e as estrelas que preparastes. Provérbio 3:19, com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Salmo 19:1, os céus manifestam a glória de Deus e o universo anuncia a obra de suas mãos. Aquele que fez todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez. A gente está recheado de versículos bíblicos. Em Isaías 45:12, eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu os fiz, nas minhas mãos, as minhas mãos estenderam os céus. Aí a gente foi observar pelo Big Bang, pelo James Webb. Eu tenho o Jason Lyle, um grande cosmólogo, astrônomo, o pessoal todo do Institute of Creation Research, Answers in Genesis, Genesis Apologetics, são todos criacionistas de Terra Jovem, não tem um Big Banguista lá, grandes cosmólogos e tudo mais. Eu quero que você entre no meu Instagram, o Jason Lyle acaba de publicar um artigo sensacional, em que ele mostra que o James Webb não só detonou com o Big Bang, mas detonou com essa ideia de que o universo está expandindo. O universo é bem cartesiano, as galáxias no James Webb apareceram extremamente massivas e pequenas. Significa que Deus estendeu o universo. E essas galáxias estão se separando no universo que Deus estendeu. Não milhões e milhões de anos no processo natural não guiado. Tasso tenta colocar Deus num processo em que Deus não é necessário. Segundo o Big Bang, foram as forças naturais, foi a gravidade, foi o eletromagnetismo que foi estruturando esse universo ao longo de milhões e milhões de anos. E foram as flutuações quânticas que do nada fizeram pipocar o universo. Ele não pediu autorização para Deus para colocar Deus nesse processo. E Deus também não dá, porque a Bíblia é clara demais. A Bíblia é clara demais, ela descreve claramente em vários e vários dos seus enunciados, dos seus versículos, que foi ele que fez, ele fez pronto nos 6 dias da criação, em 6 dias ele criou todas as coisas. A cronologia, a genealogia de Gênesis nos deixam claro que a Terra é jovem, 6.000 anos. Se o universo se formou prontinho, a gente vai olhar no início do universo, todas as galáxias já estão lá, de todos os tipos, todos os elementos já estão lá. Então, a evolução das galáxias, segundo o modelo de Hubble, foi para o espaço, todos os tipos de galáxias já estão lá. A nucleossíntese, segundo o modelo do Big Bang, Deus não usou hidrogênio e hélio para preparar os seus elementos. Ele criou todos eles já no início. Criou todas as estrelas coloridas porque ele gosta de colorir, mas já criou todas elas. Você vai andando pelo universo ao longo do tempo, é a mesma distribuição de galáxias, é a mesma constituição. Esse universo, então, foi feito pronto há 6.000 anos. A Terra é jovem, e isso não é terraplanismo. A Terra é jovem, a gente está atolado, afogado de evidências. E se a Terra é jovem, o universo é jovem, a Bíblia, o modelo bíblico, raiz, que é o que eu defendo, raizão, sem nenhum compromisso com ciência de homem, sem nenhum compromisso com sacane, sem nenhum compromisso com pirula, é esse o modelo que foi corroborado pelas fotos. E contra a foto não há argumento. Ok, depois a gente vai só para a consideração final. Então tá a sua última fala antes da consideração final. Eu acho que houve um espantalho muito mal aí quando ele faz uma alegação do Big Bang com a criação do homem.
A criação do ser humano tem nada a ver com o Big Bang. Ele fez uma correlação aí, até botando palavras na boca de Deus. Eu não sei como uma pessoa chega a esse ponto. A criação da vida não tem absolutamente nada a ver com a criação do universo. A pessoa que defende o Big Bang não quer dizer que defende a evolução biológica. Defender o Big Bang e não defender a evolução biológica, eu repito, é a posição dos criadores do design inteligente, das peças mais importantes do design inteligente hoje. É o modelo despessoal. Então, não há muita gente no design inteligente que defende a evolução, embora a evolução esteja no design inteligente também, a evolução guiada. E há praticamente uma maioria absoluta de pessoas que defendem o Big Bang. Então tem que deixar isso claro para o pessoal, porque no Brasil esse movimento está virando um ministério meio infantil, assim, de terra jovista. Terra jovista. Então é deixar bastante claro. Os versos que ele leu aí são versos que são totalmente compatíveis com a teoria do Big Bang. Realmente, os céus declaram a glória de Deus, é por isso que é tão grande. O Salmo 33 não é compatível. Qual? Então, ele falou e tudo houve. E é isso mesmo que há no Big Bang. É a criação a partir do nada de tudo que existe. O verso 2, Gênesis 1, diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. E de fato, tudo existiu. O verso 2 deixa claro que essa matéria que foi criada estava sem forma e vazia. A terra estava sem forma e vazia. Gênesis 1, 2. Isso é o Big Bang. Estava tudo sem forma e vazia numa singularidade. E o verso 3 diz: haja luz, e houve luz. Houve a expansão. E a partir daí Deus passa a moldar. A criação do sol, por exemplo, que ele cita, porque eu, embora esteja estudando hebraico, mas está lendo em português, a criação do sol é o verbo assar. Assar. Quer dizer, o sol não veio existir a partir dali. Já existia antes. Ele moldou. É exatamente o que diz o Big Bang. Todos esses versos aí são compatíveis com o Big Bang. Agora existe essa... Não sei se ele não está notando ou é intencional essa correlação de criação de Jesus falou o Big Bang, aí fala da criação do homem. Foi isso que ele disse. Jesus falou, haja o casal, não sei o quê, e fala da criação do Big Bang. Não tem nada a ver a vida com o Big Bang. Não tem absolutamente nada a ver. Isso é um erro intencional no qual as pessoas estão caindo. Que nós temos que evitar fortemente isso. Até o argumento que se diz que Yom, a primeira aparição de Yom na Bíblia não é nem 24 horas, nem era. A primeira aparição de Yom na Bíblia não é nem 24 horas, nem era, que é em Gênesis 1:5, que é dia em oposição à noite. Aí dizem assim, foi à tarde e amanhã, o povo diz isso que é 24 horas. Nem essa tradução é errada, tarde de manhã dá 24 horas. Quando você quer que algo dê 24 horas, você fala de uma tarde a outra tarde, como tem na Bíblia, tem em Levítico 23:32. Abra aí Levítico 23:32. De uma tarde a outra tarde é 24 horas, que é o mesmo termo em hebraico, né? Erev e Boker, não é isso? É o mesmo termo. Erev e Boker. Boker, é o mesmo termo. Olha aí Levítico 23:32 para você ver aí. Então não pode assim, sabe, trazer espantalhos e falar correlação minha com professor, quando na realidade diz que está discutindo ciência com o uso de entorpecentes. Como é que uma pessoa chega a alegar um negócio desse? Que eu estou defendendo teoria naturalista, quando está dizendo que no grupo, com uso de entorpecente, não, que discute... Mas aí, calma aí. A gente está falando da conversa que mas eu estou dizendo antes do programa, e não é que... Mas é que assim, quem tá... Só nós três aqui sabemos o que a gente está falando. E milhares de pessoas acompanham isso aqui. Aí parece que o curso, o projeto que ele tem é isso, não é. Então não traga o argumento de sacane. O que é que tem a ver com sacane? Tudo bem, mas... Então, isso que eu estou dizendo. Se é para esse nível de argumento, a gente vai também. Não, mas... Se for para esse nível, a gente vai também. Agora, quem não quer descer, não quer brincar, não desça pro play. Não é assim que fala? Vamos lá. Se quer para esse nível de argumento, eu não defendo Big Bang naturalista. Eu defendo o Big Bang como assunção de que a ciência... Robert Jastrow é o astrônomo, que nem cristão escreveu o livro Deus e o Universo, demonstrando que o Big Bang é a assunção a rendição da ciência à teologia. Então, assim, para a gente trazer argumentos sérios, né? Para que não haja argumento de autoridade, só o que houve também, né? Tá certo. Bom, Bernie, quero te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente. E quem quiser te acompanhar, te acha por onde?
No meu Instagram, @EberlinMarcos, no meu YouTube, Marcos Eberlin. Eu tenho um programa na IPP-TV discutindo ciência com os Eberlins. Agora, meu filho, tô treinando. Que legal. Vai ser mais um herege de Terra Jovem, viu? Um terraplanista, viu? E pra ter uma camiseta dessa, como faz isso? Como? Oi? Pra ter uma camiseta Essa camiseta tem no site da Coval Press. Terraplanista é brincadeira, né? Veja os meus livros na Coval Press, com K, Coval Press, tá bom? E vocês me encontram por aí, tá? Maravilha. Tassos, obrigado por estar com a gente aqui. Também, quem quiser te encontrar, vai por onde? Não, agradeço, mas, professor Marcos, só deixando claro, tem que o terraplanista falou brincando. Brincando, né? Em relação, não vai defender lá terraplanismo, embora a grande maioria dos terraplanistas claro sejam terrajovistas. Mas, enfim. Toda brincadeira tem um fundo de verdade, né, Tassos? Então tá. Beleza. Eu agradeço imensamente a oportunidade de nós estarmos aqui para discutirmos um tema tão importante, né? Eu defendo a interpretação literal da Bíblia e defendo que Gênesis traz o relato histórico da criação. Meu Instagram é Tassos Licurgo. Você coloca Tassos Licurgo lá no YouTube também. E também tem um site chamado defesadafé.com, que você pode entrar e tem algum curso lá, alguma coisa mais. Deus abençoe poderosamente. Quer falar? Isso é consideração final? Não, mas eu não você quer mais ainda? Claro. Você quer mais? Eu achei que você só tava perguntando. Você só me perguntou meus endereços. Não, mas... Posso falar um pouquinho só? Então vai, 2 minutos cada um. Gente, a Bíblia é clara demais. Ela diz que Deus fez pronto. Eu acho que a posição do Tassos é totalmente equivocada. Ele se torna um meio evolucionista teísta. É um desserviço à nossa juventude. A gente tem que ser bíblico. E a Bíblia é muito clara. Deus deixa muito claro na sua palavra que ele fez pronto. Ele não usou processos lentos, graduais e sucessivos. O Big Bang de Deus é muito claro. Ele disse houve. Esse Big Bang que o Tassos tenta grudar Deus lá, os naturalistas não deixam que o Deus grude lá, é uma posição, ele passa a ser um inocente útil, defendendo o Big Bang, é isso que acontece, um desserviço aos nossos jovens cristãos. A gente tem que ser cristão bíblico, e a Bíblia é muito clara. É essa parte do Tassos que eu abomino, a outra parte eu amo, viu, Tassos? Você é meu irmão na fé, contra... Jesus disse que desde o princípio ele os fez homem e mulher. Então, o que eu estou querendo dizer é que homem e mulher já estavam na Terra desde o início. Então, no princípio, a Terra estava pronta, nos 6 dias da criação. Então, não tem como. Fazer esse compromisso com as trevas é chegar aqui, apertar a mão do Sacani e do Pirula e dizer, nessa nós estamos juntos, que o Tassos fez. Olha, jogar o jogo, ele começou, o Tassos que começou o jogo. Ele disse assim que Terra Jovem e terraplanismo é a mesma coisa. Fez uma brincadeira, mas insultou todos os que defendem Terra Jovem, inclusive o professor Adalto Lourenço, que ele falou, olha, a professora Adalto Lourenço é um terraplanista, está defendendo. O professor Adalto Lourenço está junto com uma imensidão de grandes cosmólogos e astrônomos no mundo que veem claramente que a gente está atolado de evidências que a Terra é jovem. Essa é uma defesa racional, científica, cheia de evidências. Assista as minhas palestras, dos meus podcasts, você vai ver que a gente está atolado de evidências. E agora, o que acontece? É um desespero total no quartel naturalista, e os cristãos que se agarraram na teoria do Big Bang naturalista, com o Sacani e com o Pirula, estão se afundando junto. E aí você vai agarrando em quem tiver na sua frente. Né? No Gui Ross, no Sacani e tudo. Gente, não faça esse compromisso, seja um cristão raiz, autêntico, como eu tenho tentado ser. Alguém que respeita a palavra de Deus sobre a ciência, e não a ciência. Quem faz a interpretação do Big Bang com Deus junto é quem pega a ciência e fica tentando ler Gênesis lá e encaixar o Big Bang lá, tá bom? Obrigado, gente. Dr. Marcos, vamos lá. Eu quero dizer que deu uma maldade muito grande, né? Vincular que eu tenha dito alguma coisa do professor Adalto Lourenço. Isso é uma inverdade. Então, o método de atuação está sendo muitas inverdades. Eu tenho o maior respeito pelo professor Adalto Lourenço. Foi alguém que começou aqui. Não citei o nome dele em nenhuma vinculação. Eu não sei, talvez tenha sido um desses momentos alucinógenos que o senhor pensou nessa vinculação. Eu não citei o nome dele de maneira... Eu nem citei o seu, nem me lembrei do seu nome. Quando a gente falou aqui uma brincadeirazinha, um programa de 2 horas, falou 1 minuto. Eu acho que é algum problema psicológico, alguma coisa assim dessa natureza, se sentiu o maior fricote, sabe o que é fricote? O mimimi maior do mundo, por uma coisa que eu nem citei seu nome, nem pensei no seu nome, muito menos do professor Adalto Lourenço, porque eu tenho a maior admiração e respeito. Só de uma maldade incrível colocar as pessoas contra as outras, sem terem citado. Então, isso não é um procedimento. E dizer que, como acabou de dizer, que é das trevas acreditar no Big Bang, então...
Agostinho é das trevas, você tem que defender a Eras, Spurgeon é das trevas, os fundadores do movimento que você defende, todo mundo é das trevas, é isso? O fundador dos movimentos que você defende, William Dembski, Michael Behe, todos os demais defendem, Norman Geisler é das trevas, Frank Turek é das trevas, é todo mundo das trevas. No seu grupo mesmo tem muita gente que defende, mas tem medo de colocar porque virou um movimentozinho que não pode investigar o que não quer, só investiga até aqui, ali eu não investigo. Isso não é ciência, é pseudociência. Só vai até um determinado ponto, não vai mais depois, é das trevas agora, defender o Big Bang bíblico e dizer também uma coisa importante, isso é um espantalho, é uma falácia argumentativa, de uma maldade, vincular evolução, não tem nada de evolução, Deus está presente. A probabilidade de existência de um universo como o nosso aqui, se não houvesse Deus, era impossível, uma chance em 10 elevado a 138. É necessária a existência de Deus, é isso que nós vemos no universo. Então é deixar bastante claro essas coisas. Agradeço mais uma vez a sua presença, agradeço a presença do Marcos e estou lá no Instagram, Tasso Licur, que Deus abençoe poderosamente.